Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou deveras feliz por esta singular oportunidade que eu recebo da parte do Senhor para estar com a amada igreja adorando e exaltando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero também externar a minha gratidão ao nosso muito digno e amado pastor presidente pela confiança e nos imbuir desta responsabilidade para estarmos aqui no tempo que nos foi concedido, compartilhando uma reflexão bíblica com a amada igreja. Quero parabenizar a todos os jovens, que o Senhor continue vos abençoando e vos fazendo prosperar 1000 vezes mais do que já sois. Glória a Deus. E, meus irmãos, rogar as orações em meu favor, para que o Senhor nos ajude abrindo a porta da sua palavra. Amados irmãos, eu convido a todos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Conforme a orientação do nosso pastor, os versículos 16 e o 17. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 e o 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quem pode dizer amém? Amém? Meus amados irmãos, segundo a orientação do nosso pastor, foi-nos passado um subtema para estarmos refletindo esta noite, e o que foi passado pelo nosso pastor é: vigiai, é tempo de buscar poder. A igreja pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Vigiai, é tempo de buscar poder. Amém. Queridos irmãos, o texto em apreço nos mostra a resposta dada pelo apóstolo Pedro àqueles que estavam em Jerusalém por ocasião da festa das semanas, conhecida também pela palavra Pentecostes, que foi dada pelos judeus de fala grega. Também culminava neste dia a celebração pelas colheitas das primícias dos trigos, que eram coletadas e levadas ao santuário para oferecer ao Senhor. Neste episódio, meus amados irmãos, nós vemos o sopro poderoso do Espírito Santo sobre a igreja. O dia de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, foi o dia inaugural da igreja. A igreja que nasce no Calvário, ela é inaugurada no Pentecostes através do sopro poderoso, o sopro de vida poderosa sobre a igreja do Senhor. Este sopro de poder do Espírito Santo sobre a igreja foi para capacitá-la, muni-la das armas espirituais, para que a igreja pudesse dar cabo da obra de evangelização mundial. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, ele foi bem explícito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quem pode dizer amém? O Espírito Santo sempre teve esta característica missionária. Desde o livro de Gênesis, nós vemos o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, quando a terra ainda estava informe, ainda estava vazia. O Espírito Santo aceitou a missão de vir à terra para dar forma e energizá-la, trazendo vida ao caos, preparando o barro, aquecendo o barro para a liberação da palavra criacional de Deus. Quem pode dar um glória a Deus por isso?
Portanto, meus amados irmãos, o Espírito Santo vem sobre a igreja no dia de Pentecostes e levanta um poderoso exército para anunciar o evangelho salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista, meus amados irmãos, o juízo determinado por Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos 30 e 31, a Bíblia diz que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porquanto já tem determinado um dia em que há de julgar com justiça o mundo por meio do varão que determinou ou que ordenou, dando prova disto, o ressuscitando dos mortos. Nesta mesma resposta de Pedro, Pedro faz referência ao grande e terrível dia do Senhor. Nós aprendemos ontem, fomos edificados pela mensagem acerca do juízo de Deus para com Judá, para com a nação eleita, mas que este juízo foi intensificado a todas as nações. Portanto, chegando na dispensação da graça, através do Calvário, o Senhor abre a porta, abre a oportunidade para que todos, por meio do Evangelho, possam escapar deste dia que já foi determinado para o juízo de Deus. Quando vejo, meus irmãos, o Senhor Jesus dar esta promessa que ele recebeu do seu Pai, pois em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele faz ênfase que esta promessa do derramamento do Espírito Santo seria uma promessa da parte do Pai. Nós sabemos que o Espírito Santo desceria ou ainda irá descer em profusão sobre Israel no período do milênio, já que uma vez o juízo foi intensificado, o período também de avivamento de Deus foi intensificado para alcançar Israel lá no milênio, onde a terra será renovada, onde a terra será restaurada e céu e terra serão a mesma grei. Quando falo que a promessa é do Pai, o Senhor Jesus em João capítulo 14, versículo de número 16, ele diz que rogaria ao Pai para que ele nos enviasse o Consolador. E eu comecei a meditar nesta palavra rogarei. Rogarei ao Pai. Esta palavra rogar é uma súplica de quem sabe que a resposta é uma negativa. Como assim? Quando voltamos ao livro de Gênesis, àquela geração antediluviana, uma geração promíscua, pecaminosa, perversa, cujo coração já maquinava, confabulava maldade desde a sua infância. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que as imaginações dos homens eram más desde a sua meninice. Portanto, o Senhor cercia o direito do homem desfrutar do seu Espírito Santo. Se lermos o versículo 3 na revista atualizada, ou seja, revista Almeida e atualizada, ele vai dizer que Deus diz assim, o texto bíblico vai mostrar assim: não permanecerá mais o meu espírito com o homem, por causa da maldade. O dilúvio que desceu sobre a terra era uma figura do dilúvio de pecado que havia inundado o coração dos homens na era antediluviana. Jesus faz menção nisso no tema que foi proposto pelo nosso pastor presidente, que o comportamento desta geração ante o arrebatamento é o comportamento semelhante aos homens dos dias de Noé. O Espírito Santo nos dias de Noé foi convidado a se retirar porque o homem era mau,
O pecado estava se proliferando e como o Espírito é santo, não podia, se tornou inviável o Espírito Santo permanecer com o homem. Portanto, no Antigo Testamento, nós vamos ver a ação do Espírito Santo de forma esporádica, descendo em pelo menos 3 classes de pessoas. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, o Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes, o Espírito Santo vinha sobre os reis, o Espírito Santo também vinha sobre os juízes que exerceram liderança sobre Israel. Mas quando vamos analisar a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos ver termos na Bíblia como, por exemplo, o Espírito Santo se apoderou. Isso está em Juízes capítulo 14, versículo 6, quando ele se apoderou de Gideão. Nós vemos também em 1 Samuel capítulo 16, quando Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, o Espírito logo se apoderou de Davi. Também podemos ver no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha em forma de porções. A Bíblia diz em Números capítulo 11, versículos 24 ao 26, que da porção ou da presença do Espírito Santo que estava sobre Moisés, ele conseguiu repartir com 70 anciãos. Quando lemos também em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12, vemos o profeta Elias lançar a capa sobre Eliseu, no momento em que ele estava sendo elevado aos céus em um redemoinho. Carros e cavalos de fogo o separam de Eliseu, e ele, como tipo da igreja que vai subir no arrebatamento, cheia do Espírito Santo, é tirado de perto do seu companheiro. Eliseu, momentos antes, enquanto caminhava com Elias, lhe lançou uma proposta e disse: eu quero que o Senhor me dê da porção dobrada do Espírito que habita em ti. Vejam só, meus irmãos, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Se uma porção que estava sobre Moisés podia ser dividida com 70, e diz o texto lá em Números, capítulo de número 11, versículo 25, que aqueles homens receberam o Espírito e só profetizaram uma vez só e nunca mais. Eu entendo que uma porção do Espírito dava cabimento ao homem para ele realizar um milagre. Se na vida de Moisés havia porção para distribuir com 70, então eu acredito que na vida de Moisés ele podia realizar 70 milagres. Já com Elias e Eliseu, Eliseu recebeu a porção dobrada. Ou seja, se ele recebe a porção dobrada, ele poderia realizar 140 milagres. Mas Eliseu só resolveu dar o dízimo, operando 14 milagres. O 14º milagre é interessante. Ele já estava morto, estava lá sua carcaça, e quando jogaram um soldado ferido, já morto, na cova do profeta Eliseu, ao resvalar nos ossos do profeta, o soldado voltou à vida. Eu entendo que tem gente que Deus escolhe para depositar nele tanta unção, mas tanta graça, que ainda depois de morto, a história dele fala, o testemunho dele fala, a vida dele edifica, e quem ouve é ressuscitado pela experiência de fé. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? É interessante, quando o texto bíblico fala que o Espírito Santo se apoderou, no Antigo Testamento, já que o Espírito Santo não podia habitar viver no homem, o Espírito Santo se apoderava, diferente do que ele age ou como ele age no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra apoderar é quando o Espírito Santo se apropriava das faculdades mentais do homem. O homem fazia coisas extraordinárias. Sansão, por exemplo, ele rasgava um leão ao meio como se rasgava um cabrito. A Bíblia diz que Sansão arrancou as portas de uma cidade e caminhou com ela por vários quilômetros com a porta sobre as costas. A Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de jumento, feriu a 1000 homens.
coisas extraordinárias. O Espírito Santo assumia a cabine, assumia não só o espírito, mas a alma, deixando o homem sem saber o que fazer, é se apoderar, se apossar. Já no Novo Testamento não. Paulo diz em Romanos 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, deixando a nossa integridade, a nossa consciência livre. É por isso que Paulo fala do culto racional. Nós estamos sentindo poder, mas estamos sabendo o que estamos fazendo. Aqui não é fogo louco, desesperado, não. É brasa madura, que dá sabor e dá tempero. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O interessante, meus irmãos, é que a Bíblia não vai dar muitos detalhes sobre o estereótipo de Sansão. No máximo, a Bíblia vai dizer que ele tinha um cabelo com 7 tranças, porque o seu nascimento foi algo milagroso e Deus o designou para ser um nazireu, conforme Números capítulo 6. Deus deu as instruções à mãe para que ela criasse no temor da palavra, e aquele moço se tornou um grande juiz e um libertador de Israel. Mas ninguém identificava nada no estereótipo de Sansão para dizer que ele tinha essa força toda. Não é à toa que os filisteus ficaram rondando, contrataram Dalila para descobrir o segredo do homem. Não era o seu bíceps avantajado, não era o seu peitoral definido. Sansão não precisava ficar a semana toda levantando ferro para colocar uma camisa apertada para alguém ficar vendo o seu peitoral. Não, eles ficavam olhando para Sansão assim e não via nada. Onde está o segredo desse homem? Eu não vejo ele malhar, eu não vejo ele levantar maromba, eu não vejo ele ficar levantando ferro, ele não tira nem uma selfie na academia. Onde está a força dele? A força dele não está nos joelhos, a força dele está na aliança dele com Deus. Os seus cabelos tinham 7 tranças, fazendo alusão aos 7 canos do candelabro. Oh glória a Deus! Era naqueles tubos do candelabro que o sacerdote derramava azeite. Ali as 7 tranças eram como mangueiras acopladas no reservatório de azeite do céu. Aí quando alguém olha e diz assim: quem é ele? Oh glória a Deus! Ele tem aliança, ele tem aliança, ele tem aliança, ele tem aliança. Porque Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. No Antigo Testamento, meus amados irmãos, que nós podemos ver uma aproximação, uma intimidade, um relacionamento muito profundo, é Davi. O próprio Deus declarou em um dos salmos, Salmo de número 89, o Senhor diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração, e com o meu santo óleo ungi. Davi tinha tanta comunhão que no Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua face, e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus faz referência a isso em João. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 23, ele disse assim: se alguém guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. No Antigo Testamento foi o único homem que descobriu que a lei não era para estar numa caixa, sendo carregada pelo deserto. A lei não era para estar em pedras, a lei era para estar no coração. E no Salmo 119, no versículo de número 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração.
Era como se Davi estivesse dizendo: eu não estou satisfeito, a palavra em pedras, não, eu quero ela encarnada. Encarna a tua palavra em mim, tira ela da pedra, escreve ela nas tábuas do meu coração. Mas Deus havia dado um decreto de que o Espírito Santo não viveria mais com o homem. E por isso que Jesus fala: eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Observe que Jesus frisa isso: o mundo não pode receber, mas eu rogarei, pelos meus predicados, pelas minhas prerrogativas, porque vocês não são mais do mundo. E aí na oração sacerdotal de João capítulo 17, versículo 9, ele está lá orando a oração sacerdotal e dizendo: eu não rogo pelo mundo, Senhor, eu rogo por estes que tu me deste. Mas não oro também só por estes, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim. Se Israel está em um período de incredulidade, Israel estacionou no relógio de Deus, para que Deus nos desse a oportunidade de sermos enxertados no plano da salvação. Porque de Israel é o culto, de Israel são as alianças, de Israel é a lei, de Israel são as promessas. Mas Deus estaciona para tratar com a igreja. Israel não cumpre corretamente o seu sacerdócio universal, pois caiu em idolatria, enveredou pelo pecado, mas agora através do seu sangue, Ele está edificando a sua igreja, está levantando uma nova geração, uma geração cujas coisas velhas se passaram. Assim que alguém está em Cristo, nova geração, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh glória, oh glória. O Espírito Santo é perito em levantar um exército. No dia de Pentecostes estava ali um exército. No Salmo 68, versículo 11 está escrito: o Senhor deu a ordem, grande é o exército que anuncia as boas novas. O decreto foi dado, o Espírito Santo foi liberado para viver, habitar, residir na igreja e ajudar a igreja na obra da evangelização, na obra da pregação da palavra. Eu vejo agora um Pedro ousado e intrépido, cheio de autoridade, aquele que outrora estava enclausurado, estava com medo de uma perseguição, mas agora no verso 14 de Atos capítulo 2, ele se levanta com os 11 diante das afrontas, das indagações e até mesmo da zombaria daqueles que não entendiam o que estava acontecendo diante daquele fenômeno espiritual, sobrenatural. Aí Pedro se levanta. Atos capítulo 2, versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito
Espírito derramarei sobre toda a carne. Deixe-me abrir um parêntese aqui. O texto de Joel capítulo 2, versículo 28, a expressão é: derramarei o meu Espírito. Mas Pedro está colocando o do meu Espírito. Ou seja, Deus estava prometendo a Israel a plenitude do Espírito no milênio. Mas agora para a igreja, Deus está tirando uma parte dessa plenitude e está derramando. Ele vai continuar derramando Ele vai continuar derramando Ele vai continuar derramando Ele vai continuar derramando Espírito. Oh, glória a Deus. Pedro se levanta e traz uma mensagem apostólica, como todos nós conhecemos. Ele fala que o resultado desta manifestação do Espírito é porque Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, com prodígios e sinais, o mesmo que vós o crucificastes. Pedro está falando da encarnação, Pedro está falando da crucificação, Pedro está falando da sua ressurreição. Versículos 21 até os versículos 30, Pedro vai trazer uma mensagem apostólica, dizendo que foi através da glorificação, por ele ter subido e assentado à destra, na majestade santa, na destra, para se cumprir o Salmo de número 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pedro está dizendo: a este que vós matastes, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. O próprio Pedro presenciou o momento em que ele estava subindo. Em Atos capítulo 1, versículo de número 11, a Bíblia diz que enquanto falava, Jesus estava sendo assunto aos céus, e os discípulos ficaram maravilhados olhando para cima, quando de repente alguns homens disseram assim: varões galileus. Oh, como Deus gosta de nos levar às origens. Varões galileus, porque estáis olhando para cima? Este Jesus que foi recebido em cima no céu. Oh, que expressão gloriosa! Recebido, teve cerimônia. Aleluia. Oh, glória. Teve cerimônia. Aleluia. O Salmo 24 descreve as portas antigas abrindo, a voz anunciando a entrada do Senhor dos Exércitos, anjos perfilados, e ele vai em direção até o trono. Há uma ordem que brada: todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Oh, glória. O Salmo 2 se cumpre, porque ele recebe um beijo. Beijai o filho, diz o Salmo, porque eu dei a ele as nações por herança, eu dei a ele os povos por possessão. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele levantou uma geração lá na terra, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar, anunciar o poder da excelência moral, o poder da santidade, o poder majestoso de Deus para fazer milagres, o poder que faz milagres. Aleluia. Ele recebe o livro selado, como nosso pastor costuma tradicionalmente passar a Bíblia para um obreiro que coopera com ele em algum lugar, em alguma região, passa a Bíblia de modo simbólico. Jesus também recebeu, isso é bíblico, Jesus também recebeu o livro selado. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Quando ele rompe o primeiro selo, sai um cavaleiro, e o cavalo de cor branca, ele sai vencendo para saiu vencendo e para vencer. Uma vitória parcial, porque aquele não é o Cristo original e verdadeiro, é o Cristo pirateado, é o Cristo falsificado. Uma vitória momentânea, uma vitória parcial, mas ele está rompendo o selo para declarar: eu redimi a terra é minha propriedade. Ao romper o primeiro selo, ele está declarando como herdeiro legal, porque na mão dele está o auto da compra, o documento que comprova que ele é dono. Quando ele rompe, ele está dizendo: eu estou declarando e emitindo a ordem de despejo. Eu estou voltando para a minha herança, e o que é falso, o que é pirateado, não irá suportar pelo resplendor da minha vinda, pelo resplendor da minha glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor levantou esse exército para proclamar que Ele está raiando, Ele está voltando. Oh, glória a Deus. Deixe-me declarar aqui em plenos pulmões: Jesus está voltando. O Senhor nos comissionou para anunciar que Ele está voltando. Ele está raiando nas nuvens. Oh, jovem, nesta noite Ele conta contigo nas fileiras desta grande comissão, ungida pelo Espírito Santo, para proclamar nos valados, nas ruas, nas esquinas, que Ele está voltando. Ele tem poder para libertar dos grilhões de Satanás e trazer as vidas para o reino do Filho do seu amor. Você chegou aqui nesta noite cansado, mas Deus preparou esta noite para reabastecer, renovar as tuas forças. O Senhor te trouxe aqui para renovar as tuas baterias espirituais. Você tem dito: eu estou tão cansado, eu estou tão cansada pela indiferença, pela frieza, pelos dias enfadonhos e trabalhosos, homens maus e enganadores. Já está determinado o seu fim. O dedo de Deus vai tocar. Assim como os magos não resistiram ao poder de Deus, os dias deles estão contados. Se levantaram para se opor ao poder de Deus, mas mexeram com Deus, e o dedo de Deus vai tocar sem que haja possibilidade de reação. Assim como os magos do Egito ficaram se coçando diante de Faraó por causa do pó transformado em piolho, muitos estão mexendo em sarna para se coçar, porque o poder de Deus vai surpreender, o poder de Deus vai calar os acusadores. Assim como no dia de Pentecostes, o poder de Deus descendo para silenciar os zombadores e opositores da obra. Se prepare, jovem, para ver uma grande onda de Deus, uma grande onda de poder de Deus, que vai vir para trazer um grande mover do seu Espírito sobre a terra. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, moço provado. Oh, moça provada. O diabo já tentou de tudo para te arrancar dos feixes do mestre, assim como investiu contra Pedro, porque Pedro era impetuoso, afobado, antecipado. Mas no dia que o Pentecostes desceu, Pedro trocou a peixeira pela espada do Espírito. O Espírito Santo vai começar a trocar as tuas ferramentas e vai te municiar das armas espirituais. Fortifica nesta noite a tua vida na graça. Reveste-te da armadura
tu não só irás resistir, mas a igreja não ficará na defensiva. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Deus. O poder de Deus vai responder, viu, jovem? Não precisa ir para Facebook, o covil dos covardes. Não precisa ficar jogando desaforo. Deixa que o poder de Deus vai responder. O poder de Deus vai responder. O poder de Deus vai responder. Os homens disseram: o que é isto? Estão cheios de mosto. Não, eles estão cheios da presença do Espírito. Aí em Atos 2:11, eles mesmos confessaram: nós estamos ouvindo. E nós estamos ouvindo eles magnificarem a Deus nas nossas próprias línguas, enquanto querem briga. A mocidade, a juventude da IADPE está aqui adorando, está aqui magnificando, está aqui adorando, está aqui glorificando. Eles vão ouvir, eles vão ver você adorando aí. Eles vão ouvir e vão ver você magnificando aí. Eles vão ouvir e vão ver. Que é cumprimento de promessa, que é Deus levantando para uma chamada, é Deus comissionando, é Deus vocacionando, é Deus capacitando, é Deus separando, é Deus ungindo, é Deus dando a língua erudita a você que fica até a alta madrugada folheando a Bíblia e dizendo: Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá uma palavra. O Senhor te diz: eu vou te mostrar as letras pretas, mas também vou te mostrar as letras brancas. Eu vou começar a fazer saltar a revelação da minha palavra diante dos teus olhos. Não te resistirão enquanto pregas a minha palavra. Anuncia, proclama. Deixe o inferno ranger os dentes. O Espírito Santo está pairando, criando uma identidade, criando uma nova história. Oh, moço provado. O diabo fica te apontando, fica te acusando. Foi assim com Pedro. Jesus andou 3 anos andando e chorando. Hebreus 5 verso 7 diz: foi com muito clamor e lágrimas que ele rogou ao Pai o precioso óleo. Oh, como Jesus te valoriza, jovem. Deus tem levantado um pastor que te valoriza, que te ama. Oh, glória a Deus. Ora canterede oramasso cantaramanahai. Tu pensastes em não participar deste congresso pelos erros cometidos, pelos vacilos sucessivos. Mas assim como Pedro, Jesus também consertou muita coisa que ele fez. Até colar a orelha, Jesus colou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha a linguagem que Satanás usou. Dai-me os teus discípulos para eu cirandar, como cirando o trigo. Ele apontou para o trigo. Eu disse a princípio que o Pentecostes era as primícias das colheitas dos trigos. Ora, Satanás estava pedindo Pedro até mesmo antes da cruz. O trigo não estava pronto para a colheita, o trigo estava imaturo. Oh, glória. Jesus não vai te entregar assim não. Jesus não vai abrir mão da tua vida assim não.
Ele sabe que tu é imaturo, às vezes tempestuoso, quer agir por impulso. Mas o Senhor te manda nesta noite uma palavra do seu trono. Eu estou chegando para te tirar do processo, para você viver meus propósitos. O meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza. O vaso pode até ser opaco pelas luzes externas, mas como eu me agrado quando tu te quebras diante da minha cruz, quando tu estás humilhado diante do Calvário. A glória, a presença do meu Espírito que está dentro de ti glorifica o meu nome, e eu me agrado de ti. Eu vou te amadurecer debaixo da minha glória. Levanta a tua mão para adorar o nome do Senhor. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Abre bem a tua boca que a encherei. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Sente as tuas forças sendo renovadas. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nesta noite não é a hora de abafar, de suprimir, de suplantar a chama. Pelo contrário, ó Timóteo, eu sei da tua timidez e das tuas lágrimas, mas eu confiei a ti um bom tesouro. Guarda o tesouro no depósito do Espírito. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo. E tem mais, Timóteo, assopra as brasas, desperta o dom que há em ti. Abana as brasas, Timóteo, assopra as brasas, reinflama, reaviva o desejo da evangelização, o desejo da pregação, o desejo de fazer a eu já coloquei os meus batedores. É Calvário e Pentecostes. É Calvário e Pentecostes. É Pentecostes, é Calvário. E o tracejado da vereda do justo é a santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vai caminhando a vereda da justiça, a vereda da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Já passasse pelo altar do holocausto,